Mas, a rigor, o que conta efetivamente, levando em conta a população, não é o PIB. Não é o PIB que nos coloca nesse patamar. O que é relevante para uma sociedade é o PIB per capita. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o cientista político e escritor Antônio Lavareda. EsferaCast de hoje conversa com Antônio Lavareda, cientista político que tem uma radiografia da política brasileira na cabeça, acompanha muitos anos, Lavareda. Bem-vindo, que prazer ter você aqui. Prazer, Isabel, estar conversando com vocês. Lavareda, eu queria pegar uma discussão que a gente está acompanhando nas últimas edições dos eventos da Esfera sobre infraestrutura, sobre o desafio de você construir soluções nacionais com olhares regionais. Como que você acha que a política se insere nisso e as relações que a gente tem entre estados e governo federal? Olha, Isabel, essa questão, não é, de como é que você desenvolve a nível local, a nível estadual, soluções que resolvem problemas ou contribuem para a resolução de problemas nacionais é uma discussão e uma reflexão que já vem de há muito tempo. Os especialistas, cientistas políticos que se voltam especificamente sobre esse tema, eles nos apontam duas vantagens desse approach local, seja municipal, seja estadual, para a resolução desses grandes problemas de um país, de uma nação. Que vantagens são essas? Primeiro, serve-se como um laboratório. Elas servem como um laboratório. Você pode testar determinados caminhos e determinadas alternativas. E segunda vantagem, você tem, além do laboratório, a validação ou não desses experimentos antes deles ganharem mais escala e serem generalizados para o nível nacional. As soluções locais dependem do olhar nacional? Olha, elas dependem sim, mas há digamos, Isabel, um interplay, uma relação entre essas duas dimensões. Isso no Brasil, isso no mundo todo. São conhecidas soluções, estratégias de enfrentamento de grandes problemas das sociedades em vários países do mundo que foram desenvolvidas a partir do local, a partir do poder local, digamos assim. Para nós ficarmos em algumas conhecidas, por exemplo, a Lei de Combate ao Tabagismo, como é que começou isso? Começou num condado, numa cidade da Califórnia, Santo Antônio Obispo. Depois foi generalizado para a Califórnia como estado, depois se adotou no país e se adotou depois, anos depois, viria a ser adotado no Brasil também, e isso teve enorme repercussão. No Brasil você tem as experiências, por exemplo, dos agentes de saúde, uma peça vital na estratégia de medicina preventiva do nosso SUS. Onde é que surgiram? Surgiram no Ceará. A experiência do governo do Ceará nos anos 90, que depois seria levado ao SUS. Programas de alfabetização intensiva da primeira infância surgiram, estou falando mais uma vez, do Ceará, surgiram em Sobral, extremamente importante. Mas o Bolsa Família, o que é que tem o Bolsa Família na sua origem, no seu DNA? Um programa de Bolsa Escola desenvolvido por Cristóvão Buarque em Brasília. Entende? Então, políticas de transporte urbano, políticas avançadas de transporte urbano, hoje todo mundo sabe disso, no Brasil foram implementadas inicialmente em Curitiba por Jaime Lerner, depois trazidas a todo o país, etc. Assim como lá na França, por exemplo, a utilização de bicicleta e a utilização intensiva disso surge em Lyon, e depois se espalha por toda a França, como os programas de contenção, de congestionamento surgem em Londres, depois se espalham para toda a Inglaterra e vão para outros países, como programas de reciclagem de lixo surgem em municipalidades de Länders, de estados alemães. Então, o local dialogando e implementando e buscando, identificando soluções para o nacional é uma coisa bastante frequente. O Recife mesmo, onde nós estamos agora conversando, tem duas experiências da Prefeitura da cidade do Recife que vale a pena ser registradas. Uma é o Compás.
O Compass é um equipamento de integração social, tá certo? De inserção social, de promoção de cultura de paz, como o nome indica, e de combate à violência. Os resultados são expressivos na redução de letalidade, de vítimas de violência, etc. É um programa premiado internacionalmente, já foi desenvolvido em outras cidades do Brasil. E mais recentemente, nesse mandato, no mandato do atual prefeito, o Conecta Recife. Conecta Recife é um programa de digitalização, como o nome já indica, é um programa de digitalização da relação da prefeitura com os munícipes, com os cidadãos. Você imagina, 1.600.000 downloads, prestação de 150 serviços. As pessoas podem desde se inscrever para fazer ginástica online, como resolver todos os seus problemas de registro de imóvel, problemas cartoriais, etc., como ter um sem número de outros serviços que a prefeitura disponibiliza. É o maior programa de conexão digital de governo no Brasil, só perde para o .gov, porque o .gov tem, obviamente, a certificação digital, então tem uma escala maior. Então, esses são exemplos do Brasil, alguns que eu lembrei, e do mundo, né? Do impacto de iniciativas locais que têm alcance e capacidade de reprodução a nível nacional. Enquanto você falava, eu pensava sobre o quanto você está dando exemplos para a gente que são de políticas de Estado, que vão se implementando independente do governo que esteja, pelo menos é o que se espera. A gente tem uma dificuldade nesse Brasil tão polarizado hoje de fazer essa perpetuação entre o que é política de governo para o que é política de Estado? É uma dificuldade, ou seja, quanto mais acirrada a disputa política, mais, infelizmente, a tentação das lideranças de um espectro ou de outro de nominalizar suas iniciativas de políticas públicas, ou seja, de tentar ter sempre um véu de paternidade sobre essas políticas e esquecendo a necessária continuidade das políticas públicas. Esse é um problema, inclusive, do nosso sistema político. Isso tem bastante a ver com esse regime presidencialista que nós temos, que desenvolve essa relação, né, de apropriação político-partidária de iniciativas de políticas públicas, não raro, ou desconsidera, descontinua as heranças, ou a herança que recebeu em alguns aspectos, etc. Isso, infelizmente, não há essa continuidade. Você sabe que a cada troca de governo no Brasil, milhares de funcionários são substituídos. Isso é totalmente diferente, por exemplo, do que ocorre no regime parlamentarista. No regime parlamentarista, você troca ali os ministros, mas os funcionários de carreira, você tem um serviço civil bem estruturado que garante a continuidade das políticas públicas. Mas talvez, eu estou falando nisso, Gabriel, mas talvez um aspecto importante para a gente chamar a atenção, e esse também é lastimável, é o fato de que eu dizia há pouco que você testa políticas públicas em nível local, e isso é uma das virtudes, das vantagens, antes de implementá-las a nível nacional. Políticas públicas a nível nacional, Isabel, são rarissimamente testadas e, pior, avaliadas no Brasil. A estimativa do Banco Mundial, a expectativa do IPEA, os estudos do IPEA de algumas universidades, nos dizem que uma política pública, em 4 a 6, dependendo do contexto, é exitosa. Ou seja, você tem eficácia, de fato, de políticas públicas em cerca de 15 a 25% dos casos, na melhor das hipóteses. E isso é lastimável. Você imagina o volume de investimento público é feito, né, que é endereçado e que é, literalmente, em boa medida, desperdiçado sem esses processos de avaliação. Isso a gente está falando de governos de direita à esquerda, no geral, a radiografia dos últimos anos, então. Exatamente. É um problema do modelo, do sistema de governo. Como é que resolve isso, Lavareda? Olha, na minha forma, eu costumo dizer que nós temos um presidencialismo esgotado, Isabel. O presidencialismo nosso é inviável. Você veja que o Brasil, nesses últimos anos, nós somos já entre a
dependendo da situação e do valor do dólar, nós ficamos ali entre a 7ª e a 10ª economia do mundo, etc. Tal. Mas, a rigor, o que conta efetivamente, levando em conta a população, não é o PIB. Não é o PIB que nos coloca nesse patamar. O que é relevante para uma sociedade é o PIB per capita, que é uma divisão apenas aritmética. Obviamente, o PIB per capita nosso ainda tem um problema na sua análise, que é a extrema desigualdade. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo, mas deixando essa questão da desigualdade ao lado, quando você vê o PIB per capita do Brasil, aí você vê onde é que nós estamos no mundo. Nós estamos na 82ª posição. E o país se vê, e frequentemente até suas elites também incorrem nesse equívoco de comemorarem o fato de sermos 8ª posição, 8ª maior economia do mundo ou 10ª maior economia. Não, nós somos pobres, país pobre, 82ª posição. Você imagina o seguinte, a renda per capita do Brasil, se fosse duplicada, per capita, que é um esforço gigantesco, hercúleo, que envolve uma mobilização política, social, econômica extremamente vultuosa, se fosse duplicado, ainda nos deixaria abaixo da renda per capita do país que é o mais pobre da Europa, que é Portugal. É um abismo. É um abismo a ser preenchido. Lavareda fez a gente pensar aqui no EsferaCast. A gente foi, navegando aqui nas suas palavras, mas o tempo passa rápido e eu preciso ir para aquele minuto final. Ainda tem 1 minuto para inspirar a gente aqui, tá, Lavareda? Bora lá. Nas nossas perguntas finais, a gente quer saber uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje. Disciplina. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Continuaria a estudar música. Parei. Depois de 8 anos estudando violino, parei aos 14 anos, teria continuado, ou teria mudado de instrumento, mas continuaria a estudar música. É muito importante. Mas isso dá tempo ainda. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Mudar o sistema político nosso. O presidencialismo esgotado do Brasil nos faz muito mal. Qual o principal desafio do Brasil hoje, em uma palavra ou uma frase? Reorganizar a sua política. O Brasil é expoente em diversas áreas, do agronegócio, que é o mais conhecido, mas muitas outras. A bola de chumbo que puxa a sociedade brasileira para baixo é a política. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Olha, há várias, mas eu citaria 3 vultos históricos que todo brasileiro precisaria estudar muita atenção. Dom Pedro II, porque com isso você estuda o Brasil imperial, que é pouquíssimo conhecido, infelizmente, e é fonte de vários ensinamentos para nós. Getúlio Vargas, também foi um governo transformador. Fernando Henrique Cardoso, que reestruturou, modernizou a economia do país. E, mais recentemente, o presidente Lula. São essas as grandes figuras da política brasileira que, independentemente da concordância ou discordância com a sua atuação, merece ser estudados. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!